Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, oitavo ano. Mais uma segunda começando aí, né? Mais uma aula de português. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, tá? Que todo mundo tenha aproveitado o máximo possível. E agora a gente tem que ter um momento para estudar, né? Aí vocês resolvem as atividades, assistem as videoaulas e depois voltam a brincar, conversar com a família, enfim, tá certo? Mas vamos seguir, né? Pegando o módulo de vocês, pegando o caderno, porque não podemos parar, tá? Para não atrasarmos, é isso? Nos nossos conteúdos. Observem que a aula de hoje ela vai estar intitulada aí como produção textual. Isso mesmo. Depois de alguns dias sem fazermos um texto, hoje eu quero pedir de vocês uma produção de texto, tá? E aí, como nós vimos na aula anterior, o gênero textual, artigo, texto, perdão, de divulgação científica, nós vamos produzir um texto de divulgação científica. Então, é necessário que vocês revejam a aula anterior para recordarem todas as características desse tipo de texto. Olhar os dois exemplos que tem aí no livro, como é que esse texto é escrito. Vale você pesquisar outros modelos para você fazer o seu texto também, tá? E aqui no módulo, a partir da página 66, vocês têm algumas instruções de como fazer essa produção. Na página 67, vocês têm um espaço para fazer um rascunho da produção, certo? E aí vou explicar passo a passo como eu quero que vocês façam essa atividade, certo? Lembrando que, como não tivemos prova de redação, é interessante que vocês façam essa produção textual para que eu possa estar atribuindo, né, isso à nota, a, a, ao lugar da prova, né, no lugar da prova, na verdade. Nós temos também dois outros exemplos aqui na página 77 do módulo de atividades, aquele caderninho mais fininho, tá? Esse aqui, ó, que é bem fininho, o caderno de atividades. Na página 77 e na página 78. São duas sugestões que eu vou deixar de tema, obedecendo ao livro, para vocês pesquisarem. Professor, mas eu só posso fazer o meu texto sobre esses dois temas? Não. Esses dois temas que vieram aí no livro vai ser sugestão, mas você está livre para usar a sua criatividade, pesquisar um assunto que você queira, tá? Abordar no seu texto. Nós vamos ter que lembrar que um texto de divulgação científica, como o nome já diz, ele tem que divulgar algo que teve que ser estudado. No caso, eu quero falar, professor, do que é uma estrela. O que é uma estrela, quantos anos uma estrela fica sem cair, quantas estrelas aproximadamente existem. Então, você vai fazer o seu estudo sobre isso. E aí, dentro desse estudo, você vai achar os nomes científicos dessas estrelas. Então, por exemplo, se eu vou tratar de um texto que as pessoas têm que ler com facilidade, eu não vou poder colocar simplesmente o nome da estrela lá e não explicar o que é, achando que todo mundo saiba, tá? Então, para que isso não aconteça, o que é necessário? É necessário que você dê as explicações cabíveis, certo? Mas é tranquilo, gente. O que tem que ser feito nesse tipo de texto é a pesquisa. Se você não pesquisar, se você não se dedicar, realmente você não vai conseguir fazê-lo. Mas, tirando isso, é um texto muito legal de se fazer. Até porque, quando nós vamos pesquisar, a gente descobre coisas novas, não é isso? Descobrimos um mundo, um universo. E é isso que eu proponho para a aula de hoje. Produção textual, tá? Então, ao invés de escrever no caderninho de vocês, que ainda está comigo, porque, né, a quarentena iniciou-se antes da devolução desses cadernos. Então, como é que vocês vão fazer essa produção? Pode ser de duas formas, tá? Vocês podem escrever
esse texto, escanear e mandar para o professor. Por que escanear? Porque eu quero, vocês vão ver a partir da aula que vai ter algumas regrinhas nesse texto, como o uso de fotos ou gráficos. E aí, se você mandar só a foto, eu acho que não vai ficar tão legal para a gente ver, tá certo? Outra maneira que eu acho mais simples, muito, muito mais simples, seria você usar o Word, tá? Então, como é um trabalho, o Word vai ajudar muito, muito você nisso. Porque ele tem várias opções bacanas, fontes, gráficos, você pode inserir imagem. Então, você pesquisaria tudo, só digitaria o seu texto, colocaria, exibiria ali as fontes de onde você pegou e estava tudo ok, certo? Então, eu vou mostrar a vocês agora o passo a passo de como fazer essa produção. E aí, no final, é show, é sucesso, tá? Então, ó, vou exibir o slide, tá? Mostrando tudo. Você pega seu módulo a partir da página 66, que vocês terão aí também as dicas de como se fazer. Então, aqui, né, produção textual, professor G. Anderson Santana. Lembrando que é uma aula que vai repor, no caso, a nossa nota, tá? De redação, por não termos prova. Então, ó, se liguem. Texto de divulgação científica. Aqui ele diz, mais ou menos, o que é preciso ter no seu texto. Lembrando que, dentro dessa explicação do que é necessário ter, vocês também observarão que ele está retomando as características da aula anterior. Aqui eu não vou explicar aprofundadamente, como eu fiz na aula anterior, tá? Vai ser uma explicação mais superficial, porque eu já dei essa aula. Então, vocês têm que revê-la para relembrar e assistir a de hoje para complementar essa explicação, certo? Então, observe aí, ó. O texto de divulgação científica que você vai fazer deverá seguir os seguintes passos. Primeiro, você vai dar um título. O título é a parte, né, chamativa ali, a parte que resume o seu texto. Então, geralmente, ele é escrito em negrito, ele é escrito com tamanho de fonte maior, que é negrito, é quando a letra ela vem mais escura ou diferente da cor, certo? De uma cor para outra, da fonte. Aí a fonte dessa letra tem que ser um pouquinho maior do que as que você vai escrever no texto. Professor, se eu for fazer esse texto à mão, como é o título? Você vai escrever em letra de forma, ou caixa alta, ou garrafal, como as pessoas costumam dizer, tá? Então, é isso. De início, o seu título. Só que eu deixo uma dica ainda mais importante. Eu, particularmente, gosto de escrever meu título nos meus textos no final. Após ter feito todo o texto, eu vou releio ele e aí sim eu dou o título, certo? Porque senão eu posso de repente colocar o título aqui e o meu texto não falar nada sobre o título que eu dei, não ter nenhuma ligação, seja pelo contexto ou seja de fato por encontrar uma parte do título lá no texto. Então, eu costumo deixar o meu título para o final, certo? Além disso, seu texto terá que ter um início, um meio e um fim. Como assim? Início, meio e fim. Ele vai seguir a regra lógica de quase todos os textos. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Só que, lembre-se, não estamos falando de redação, tá? Não vão se aperrear achando que é uma redação. Não é. É uma introdução simples. Você vai introduzir seu texto. O que é que você vai falar ali? O desenvolvimento é o seu estudo, é a sua pesquisa. E o fim é a conclusão. Como é que você vai encerrar esse texto? Tá? Então, além disso, o que é que eu tenho que fazer mais? Escrever na terceira pessoa. Lembre-se de que terceira pessoa não é o uso do subjetivo, do eu. Então, primeira pessoa não vai aparecer no texto, tá? Você não vai escrever lá, eu acho que as estrelas são assim. Não, não pode ter o eu. A não ser que se fosse uma fala de algum pesquisador, de algum entrevistado.
Mas você, enquanto narrador e produtor do texto, não deve se posicionar, porque não é um texto de opinião, é um texto científico. Você só expõe dados que você pesquisou, tá bom? E aí você revela opiniões a partir de quê? Das falas de outras pessoas, mas das suas não. Utilizar a norma padrão da língua. Na aula passada eu falei o que era variação linguística, eu falei sobre linguagem formal e informal, tá? Então revejam isso. Norma padrão da língua é a gramática. Então o meu texto tem que seguir a gramática, sem uso de gírias, ok? Além disso, um outro fator necessário é você utilizar o tempo verbal presente. Então, virá aí no presente, tá? Seus verbos virão no presente. Por outro lado, o que mais que nós vamos observar, professor? Vamos observar que eu vou ter que apresentar definições, comparações, esquemas, imagens, gráficos que facilitem o entendimento do assunto pelo leitor. Então, no seu texto, você escolhe se quer colocar um gráfico, se quer colocar uma imagem, se quer fazer um esquema dentro dele, de repente um mapa mental, ou se quer fazer comparações desse conteúdo com outro conteúdo já estudado, ou definições, né? Explicar o que são as palavras difíceis que você pesquisou, tá? Caso use termos técnicos, no caso uma linguagem científica, explicar o que são. Inserir falas de especialistas utilizando o quê? O discurso direto ou o discurso indireto. Além disso, o que mais vai ser necessário aí ser feito? Eu trouxe aqui agora só algumas dicas para vocês. Então, quando se vai fazer um texto de divulgação científica, você precisa pesquisar outros textos, pesquisar sobre o assunto que você escolheu, sobre esse tema, né? Porque aí você consegue desenvolvê-lo bem. Agora, se você não pesquisar, o seu texto não vai sair legal, tá? Então, aqui eu tenho possíveis sites para vocês acessarem, que vocês poderão encontrar. Então, BBC Brasil, Instituto Ciência Hoje, Revista FAPESP, Space Today, Scientific America. Então, são textos, são sites que vocês podem estar pesquisando para poder resolver esse texto, né? Fazer esse texto. Não é que vocês vão encontrar o assunto lá, mas vocês vão encontrar diversos modelos de texto de divulgação científica, o que tornará mais fácil o seu trabalho, tá bom? Outro exemplo é você inserir imagens. Então, você pode usar imagens dentro do seu texto. Por quê? Porque elas ajudam a atrair a atenção do leitor, tá certo? Além de quê? De complementar o texto que você está escrevendo. Então, a imagem fala muito. Apesar de não ter texto escrito, é um texto visual. Outro fator importante, a depender da sua pesquisa, do que ela seja, você pode estar pesquisando, tá? E entrevistando pessoas. Então, de repente, vai fazer algo sobre ciências, faz uma entrevista com a Pro de Ciências, Valéria. É algo de história, professor Wagner. É algo de inglês, Rafael. Matemática, William. Então, vocês podem recorrer a diversos profissionais, claro, que estejam ao alcance de vocês. Os pais de vocês podem ser entrevistados, pessoas que vocês saibam que têm algum conhecimento sobre esse conteúdo, tá? Então, seria legal você pesquisar um conteúdo e você entrevistar alguém, se você quiser, que entenda desse assunto. Então, no caso, se é um assunto de biologia, a Pro de Ciências vai saber te responder muita coisa. Se é a origem de uma palavra, o professor de português vai saber te responder muita coisa. Então, é uma dica, tá? Você pode colocar, professor, eu tenho que colocar? Não, você não tem que colocar imagem.
mas a imagem deixaria o seu texto mais rico. Você tem que fazer uma entrevista? Não. Mas geralmente os artigos de divulgação e o texto de divulgação apresentam falas, né? Nós vimos discurso direto ou indireto. Por outro lado, também vocês podem utilizar os gráficos, porque eles são ótimas ferramentas para exibir dados. De repente, você está fazendo um estudo que você quer exibir resultados de alguma coisa. Então, o que é que você vai fazer? Criar um gráfico. Esse gráfico você pode fazer à mão, e no Word isso já vem pronto. Você só digita lá inserir gráfico e você escolhe o tipo de gráfico que você quer utilizar, tá bom? Na aula interativa, a propósito, eu vou estar ensinando vocês a fazer isso. Veja, por fim, seu texto tem que seguir essa estrutura. Teu título, uma introdução, você abordando o início do conteúdo, tá? Depois, o desenvolvimento. No desenvolvimento, você já apresenta os dados que você encontrou dessa pesquisa introduzida. Falas das pessoas entrevistadas, fotos, gráficos, o que você quiser escrever lá, que relembre, que seja algo que desenvolva o seu texto. Por fim, você só conclui o seu texto, faz um parágrafo de conclusão, dizendo como foi esse estudo. E aí, ao observar os textos que tem no livro de vocês, vai se tornar ainda mais fácil, tá bom? Então, fica aí como dica, certo? Essas características para que vocês consigam fazer o texto de vocês muito bem, tá? E ter um resultado maravilhoso. Então, não é difícil, é só você ter um cuidado maior, tá certo? Que você não vai fazer um texto criado da sua cabeça, não. Agora, você vai pesquisar. A partir da sua pesquisa é que você vai fazer o seu texto. Lembrando, não é para pegar nada da internet e copiar igual, colar, copiou, colou. Não. Você vai ler textos e a partir dessas leituras é que você vai escrever o seu. Então, você viu a primeira aula de texto de divulgação, observa as características e nessa outra aula você viu como fazer. Aí eu deixei sugestões da página 77 e 78 como tema para você fazer o seu texto. Então, se você está sem criatividade, você pode escolher um dos dois e observar os exemplos que ele te dá aqui no livro. Se não quer fazer sobre isso, faz sobre um tema que você goste, um tema de sua preferência, tá? Só que aí vocês vão ter um prazo certinho para entregar. E, claro, não vou pedir isso para amanhã ou para a semana que vem. Não. Tem um tempinho para que todo mundo consiga fazer o seu texto. E aí é treinar, é pesquisar, se vai entrevistar alguém, faz uma chamada de vídeo, manda um áudio, faz uma ligação, entrevista tudo online. Não precisa sair da tua casa. Hoje, nós podemos fazer muitas coisas com o uso da tecnologia, não é isso? Então, um grande abraço para vocês. Aguardo, né, cada um amanhã na aula interativa, porque eu vou estar dando instruções melhores sobre esse conteúdo e aí também ensinando como usar o Word, como inserir um gráfico. Então, são coisas bem legais. Não faltem, vão assistir a aula, tá? Abraços, tchau, tchau e até quarta-feira com nossa aula de vídeo e até amanhã com a nossa aula interativa. Forte abraço, gente.